Olá, eu estou gravando esse vídeo para aqui dar algumas dicas para o estudo do positivismo normativista. A primeira consideração que é importante fazer para facilitar esse trabalho de estudar positivismo normativista, e especialmente a obra de Hans Kelsen, a Teoria Pura do Direito, é considerar que a expressão positivismo é uma expressão que tem diferentes sentidos. Num primeiro momento, ela é utilizada para designar uma corrente do pensamento filosófico, encabeçada por Augusto Comte, segundo a qual o conhecimento científico seria a forma mais evoluída de manifestação do pensamento e que deveria ser excluída toda formação de pensamento científico que não fosse aquele construído com base num rigor metodológico, né? Progressivamente essa expressão ela deixa de designar simplesmente essa corrente do pensamento e se relaciona aqui à designação de qualquer postura epistemológica que vise ou que defenda aqui um maior rigor na produção do conhecimento. Já no campo jurídico, e dizendo de um modo geral, a expressão positivismo identifica todo aquele autor, todo aquele pensador, todo aquele filósofo que nega a possibilidade de direito além do Estado, além da ordem jurídica posta pelo Estado. Aqui em uma clara contraposição ao pensamento justnaturalista. Além desta primeira visão, não é? Quer dizer, dessa contraposição ao justnaturalismo, tem se identificado como positivista aquele defensor da possibilidade de construção de um conhecimento científico sobre o conteúdo das normas jurídicas. Então, positivismo no campo da filosofia do direito tem dois enfoques. Primeiro, aquele que nega a existência de direito fora do Estado, fora da ordem jurídica do Estado, ou então aquele tipo de pensamento que vai se debruçar sobre o conteúdo das normas jurídicas. Bom, fixado essa premissa em relação aqui ao que se entenda por positivismo, o positivismo normativista, ele tem por base aqui o pensamento de Hans Kelsen. Hans Kelsen, ele é um pensador que nasceu em 1881, em Praga, na época do Império Austro-Húngaro, né? Um autor de grande produção, ele produziu mais de 620 títulos, ele foi traduzido para a maioria dos países, a maioria das línguas, não é? E é certamente um dos maiores autores, dos maiores pensadores, filósofos do século XX. Ele, por conta da sua origem judia, ele acabou se exilando durante o período do nazismo e foi residir nos Estados Unidos, tornando-se professor de Berkeley, né? A sua grande obra, o seu ponto máximo, pelo menos aqui para nós aqui que vamos estudar o positivismo jurídico, é a Teoria Pura do Direito, que foi escrita em 1934 e posteriormente republicada com alguma alteração
em 1960. O objetivo da obra, ou dessa teoria, era exatamente discutir e propor os princípios e métodos da teoria jurídica. Entendia Kelsey que o estudo do direito não deve se relacionar, não deve estar aqui vinculado com estudos de caráter sociológico, religioso, moral, enfim. O estudo do direito, ele deveria ter como base exclusiva a norma jurídica. A teoria de Kelsey, portanto, baseia-se no princípio da pureza. O método e o objeto da ciência do direito deriva da premissa de um enfoque exclusivamente normativo. Sua ideia de que uma ciência que se ocupasse de tudo correria o risco de se perder em debates estéreis e de não se impor conforme critérios de rigor. Né? Portanto, o pensamento de Kelsey é marcado por uma tentativa de conferir à ciência jurídica um método e um objeto próprio. Né? Então aqui, e aliás, Kelsey é muito criticado por isso, por exatamente ter aqui uma redução ou proporcionar uma redução do direito a simplesmente aqui ao estudo da norma. Não que Kelsey tenha negado outras dimensões, outros aspectos valorativos relacionados ao estudo do direito, mas, segundo o seu pensamento, haveria um maior proveito em termos de pensamento científico se o jurista se dedicasse exclusivamente ao estudo da norma. Hein? Uma outra consideração que me parece fundamental é dizer que a noção da norma, ou o conceito de norma jurídica em Kelsey, ele tem como premissa uma distinção entre duas categorias que ele aproveita do pensamento kantiano, que é a categoria do ser e do dever ser. Bem, abra-se aí na sua cabeça dois grandes mundos. O mundo do ser é o mundo em que nós vivemos, é um mundo fenomênico, é um mundo em que as coisas acontecem. E o mundo do dever ser é o mundo em que nós aqui imaginamos como devem ser as coisas. Para Kelsey, a consciência humana ou vê as coisas como elas são, né? Então você está aí olhando para o seu computador, tá certo? E você consegue descrever o seu computador como ele é, né? Ou então você pode imaginar, puxa, eu gostaria de ter aquele computador lá de último tipo, XYZ. Veja, neste momento você está aqui num mundo diferente, é o mundo do dever ser, um mundo no qual você imagina como as coisas seriam de acordo exatamente com aquilo que você está imaginando. Né? E essa distinção para Kelsey, ela é fundamental, exatamente porque as normas, elas estão neste mundo do dever ser. A norma não descreve nada. A norma não pertence a esse mundo que nós vivemos. A norma comanda uma ação no futuro, por isso que está aqui presente neste mundo ideal. A norma encerra uma prescrição de conduta. Faça isso ou faça aquilo, de modo que quando se pensa em norma, se pensa em algo que deve ser. Né? Por isso que aqui a gente pode dar um exemplo. Não é? Eu estou imaginando uma reunião de assembleia de um condomínio, não é?
em que alguém lá levanta o braço. Levantar um braço em uma assembleia pode ser só um simples ato material de eventualmente coçar a cabeça, ajeitar o cabelo, como eu estou fazendo agora, ou então de manifestar a minha aceitação em relação a um determinado ato. Veja que o sentido do ato neste aceitação ou numa suposta votação em uma assembleia aqui representa este mundo diferenciado do dever ser. Bem? É importante lembrar também que a norma aqui, ela, apesar de nascer de um ato de vontade, no nosso caso aqui, um ato de vontade dos legisladores, a norma acaba não se confundindo com um ato de vontade, não é? Eventualmente até o legislador muda de ideia, mas a norma continua existindo. A existência própria das normas se dá através da ideia de validade. A validade é o meio, é o modo próprio de existência das normas, que não se confunde com a vontade do legislador, mas que se relaciona, sim, aqui com uma ideia de adequação a uma norma de competência em relação ao órgão que editou a norma, não é? Então, tendo sido ela editada por um órgão competente para editá-la, ela se diz válida. Bem, são essas as dicas aqui para o estudo de Kelsey. E eu aproveito para desejar a todos uma feliz Páscoa, que as bênçãos do Senhor estejam com todos vocês.